Bom dia, segundo ano. Tudo bem, gente? Vamos lá? Aula de literatura. Nosso conteúdo para hoje se encontra na página 94 do módulo de vocês, que é o Pré-Modernismo 1. O próprio módulo dividiu o assunto em duas etapas. Pré-Modernismo 1 hoje, depois o Pré-Modernismo 2. Hoje vamos entender o que é esse momento chamado de Pré-Modernismo e alguns autores, bem como suas características. Então agora vamos à introdução e contexto. Então, pré-modernismo, introdução e contexto. O que acontece é que os modelos literários estabelecidos pelo romantismo, parnasianismo, naturalismo e simbolismo começam a perder força. As pessoas não se interessam mais por esse tipo de literatura nas primeiras 2 décadas do século XX. Só que o modernismo, de fato, só seria iniciado em 1922. Nós temos aí uma brecha de cerca de 20 anos. Nesse período se faz literatura. E o que é feito nesse período é chamado de pré-modernismo. Então, o pré-modernismo se encaixa justamente no final das tendências literárias que nós já estudamos, como o parnasianismo, o simbolismo e outras, romantismo, e vai até o início do modernismo de fato. O que marca o início do pré-modernismo são as obras Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha, que são publicados em 1902. Então, 1902 de fato começa o pré-modernismo e vai até 1922, quando nós temos a Semana de Arte Moderna, que marca o início do modernismo no Brasil. Então, o pré-modernismo tem a duração de 20 anos. O que é publicado por esses autores nesse período de 20 anos são obras pré-modernistas. Como está o Brasil nesse momento? O Brasil nesse momento passa por grandes mudanças. Temos o fim do regime escravista, o fim da escravidão, e também o início da República. E o Brasil também passa por transformações por conta da industrialização que é iniciada. Então o Brasil vive um grande contraste na questão governamental e também na estruturação do país. De um lado nós temos o meio rural, que passa por todos aqueles problemas da pobreza e outros, e também temos um lado que está se tornando uma área urbana de grandes indústrias. Quais as características que podemos encontrar na literatura produzida no pré-modernismo? O pré-modernismo é um momento de transição, né? Então nós não temos uma consolidação de muitas características. É um momento ali que está ainda para acontecer o modernismo e ali é o pré-modernismo. Mas nós podemos dizer que nós temos o ecletismo, que significa uma mistura de tendências, enquanto alguns tentavam modernizar, outros ainda escreviam da mesma forma que era o simbolismo, ou com características do parnasianismo. Então nós temos essa mistura de tendências literárias. O regionalismo é muito forte. Praticamente cada autor vai se voltar para um aspecto regional, de fato. E a linguagem algumas vezes ela se aproxima do que é considerado erudito, o melhor tipo da linguagem, porém nós temos outros autores que defendem textos mais acessíveis, textos que possam ser lidos por todos os tipos de pessoas. Então vamos agora para os nossos dois primeiros autores do pré-modernismo, Euclides da Cunha e Graça Aranha. Euclides da Cunha teve uma carreira como engenheiro militar e quando já tem uma certa idade, ele deixa de ser um engenheiro militar, abandona essa carreira de engenheiro militar e passa a trabalhar como jornalista. Como jornalista, ele é convidado para cobrir a Guerra de Canudos, que está acontecendo no interior da Bahia, pelo jornal Estado de São Paulo, na época. E ele vai, como jornalista e escritor, né, para escrever matérias sobre, de fato, o que está acontecendo ali, e passa a ter uma visão diferente sobre aquela guerra, e ali ele escreve Os Sertões, que se torna uma obra-prima de Euclides da Cunha. Então essa obra tem aspectos regionalistas e também um aspecto documental, porque ele escreve o que de fato acontecia ali, sem utilizar somente sua visão militar, mas sim
uma visão de escritor, jornalista, para compor a sua obra. Já de Assaran, ele foi diplomata e foi também escritor. Ele participou, juntamente com Machado de Assis e Olavo Bilac, autores que já estudamos, na fundação da Academia Brasileira de Letras. Mas depois, quando a academia se encerra, ele passa a escrever as suas obras consideradas pré-modernistas. E, de fato, a principal é Canaã. Qual o cenário de Canaã? Canaã tem um cenário no Espírito Santo, na cidade de Porto de Cachoeiro, e trata justamente da imigração alemã. Seus dois personagens principais são Milkau e Lentz, que têm visões diferentes sobre aquela região. Para Milkau, ali é a Terra Prometida. De fato, o nome é Canaã por causa de Milkau, que tem uma visão de que o Brasil é a Terra Prometida, Canaã. E Lentz já é um alemão que se vê superior aos brasileiros. Então, nós temos essa oposição de pensamentos através de sua obra. Essa foi a parte inicial de pré-modernismo. Vimos dois autores. Na próxima semana teremos outros autores como Monteiro Lobato, como Lima Barreto e também outro autor que vamos estudar que marcou esse período importante. A atividade para casa fica da página 96 até a página 101. Bastante páginas aí para que vocês possam ter o que fazer, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que estarei pronto para esclarecer qualquer dúvida. Tchau, tchau. Até amanhã com o nosso encontro na aula de redação.